Bom, boa tarde a todos. Acho que vamos começar. Podemos começar? Vou botar os celulares aqui no silencioso. Bem, eu sou Ronaldo Lázaro Medina, subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Secretaria da Receita Federal. Estou acompanhado aqui do senhor Miguel Martinho, vice-presidente de operações da empresa de Correios e Telégrafos, ECT. Também estou acompanhado aqui de diversos membros da equipe da Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais, começando pelo subsecretário substituto, Luiz Felipe Resch, coordenador-geral de Administração Aduaneira Substituto, Ronaldo Salles, a doutora Juliane Barroso, coordenadora de operacional aduaneira, ainda uma mudança regimental que não aconteceu ainda, fico na dúvida. Mas, enfim, da Coana, Fabiano Coelho, atualmente coordenador de fiscalização aduaneira da Coana. Mais alguém da minha equipe? Acho que não. O senhor? Boa tarde a todos. Como o doutor Medina falou, sou Miguel Martins, sou vice-presidente de operações dos Correios. Eu estou acompanhado aqui dos nossos colegas lá, o chefe de departamento ligado à área internacional, o Lemuel, e estou também com o gerente da área internacional, também está aqui comigo. Queria desejar uma boa tarde a todos, que nós possamos ter a entrevista. Só um toque aqui para você da apresentação. Iniciando aqui a nossa coletiva, eu não sei se vocês receberam o material da nossa assessoria, está sendo impresso. Tá certo? Eu acho que eu vou adiantando, falando depois, vocês podem... Bom, eu vou fazer, então, a parte anterior ainda a essa apresentação. Dizer, bom, primeiro, qual é o objetivo dessa coletiva? Nessa semana, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 1737, que trata dos procedimentos para o despacho aduaneiro de remessas internacionais. O que é que vem a ser remessa? O que vem a ser as remessas internacionais? Nós chamamos de remessas internacionais as remessas postais e as remessas expressas. As remessas postais, como diz o próprio nome, são aquelas operadas por intermédio da empresa de Correios e Telégrafos, que conectam diretamente uma pessoa, uma empresa no exterior a um consumidor, um destinatário aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos falando sempre de encomenda porta a porta, né? Então, através dos Correios. E também as exportações, né? Os Correios podem levar uma mercadoria do Brasil até qualquer pessoa física ou jurídica no exterior, né? E fazem isso de maneira bastante frequente e ativa, inclusive com um programa de exportação voltado a pequenas operações chamado Exporta Fácil, né, já de muitos anos. E no segmento das empresas da remessa expressa, operam as chamadas empresas de courier, as empresas o courrier internacionais. E aí nós temos muitas grandes empresas mundiais conhecidas, operam no mundo todo, como FedEx, DHL, UPS, enfim, só para dizer o nome das maiores aí, que atuam praticamente em escala global. E que fazem também, transportam documentos, especialmente documentos de empresas, né? Documentos que precisam chegar rapidamente aos seus destinatários, como também encomendas, né? Também elas transportam bens e fazem também uma entrega porta a porta. Então, essa modalidade de transporte, essa modalidade de operação internacional com bens, né, a cobertura tanto documentos quanto mercadorias, propriamente, que é objeto dessa instrução normativa. E qual é a relevância disso? Bom, a relevância disso é que esse tipo de operação de transporte internacional e aduaneira é a base do chamado comércio eletrônico internacional. E esse comércio eletrônico, como todos vocês sabem, está se expandindo tremendamente no mundo. É a forma
de comércio que mais cresce no mundo, especialmente tendo em conta o acesso, primeiro, a ampliação da internet, o acesso à internet no mundo todo, né, permitiu o desenvolvimento de canais de negócios, ou seja, tanto de compra e venda como de pagamento. Então, são, de um lado, você escolher e comprar um bem, de outro lado, pagar um bem, tudo via internet, né? Então, gerou um ambiente de negócios virtual, tanto para operações domésticas quanto para operações internacionais, crescente, gigantesco, né, que nós temos hoje, em alguns países, o comércio eletrônico já ocupa aí 20, 30 ou mais por cento do consumo das pessoas, né? Então, é um fenômeno extremamente importante, que consegue fazer a inserção econômica de pequenas, grandes, médias empresas nos mercados. São uma forma diferente de você atingir mercados que eventualmente as empresas antes sequer imaginavam, né? Atinge diretamente o consumidor, pessoa física, do outro lado do mundo, né? E vocês provavelmente têm essa experiência pessoal de entrar na internet e fazer uma encomenda num site, né, de compras, né, seja a Amazon, seja a Alibaba, entre tantos outros que tem. Ou encomenda doméstica também, há N opções no Brasil, né, como no mundo todo. Então, aí nós temos a internet de um lado, e nós temos a forma de transportar isso, que é predominantemente através dessas duas formas, correios ou empresas de courier. Por quê? Porque elas fazem um trabalho porta a porta. Diferente de uma importação, por exemplo, ou de uma exportação, em que o importador tem que, no máximo, a mercadoria chega até o porto, o aeroporto, e ele tem que providenciar que alguém vá até o porto, o aeroporto, em nome dele, ou ele diretamente, promova um despacho de importação ou de exportação para retirar a mercadoria, no caso da importação, ou fazer a mercadoria seguir por outro país, no caso da exportação. Ou seja, um procedimento que demanda uma intervenção do importador-exportador, né, no nível do porto ou do aeroporto. As remessas postais e as remessas porta a porta não demandam essa providência, porque as providências na área portuária ou aeroportuária são todas realizadas pelo próprio transportador, seja o Correios, no caso do Brasil e em outros países também, mesma forma, seja as empresas de remessa expressa, as mesas de courier internacional. Ok? Então, é esse ambiente que nós estamos disciplinando aqui com essa nova Instrução Normativa 1637, que reformula completamente os processos nesses dois segmentos, postal e remessa expressa. Dito isso, paro aqui e pergunto, vocês têm alguma questão sobre esses esclarecimentos iniciais? Alguma pergunta sobre isso aí? Não, perfeito. Vocês já receberam a apresentação aí, os slides aí, pelo que eu vi, né? Então, aí eu passo então aos slides. Está faltando coisa aqui. Rapaz, foi buscar. Deixa eu... Bom, o primeiro slide, os primeiros slides tratam de estatísticas para a gente ter uma ideia uma ideia concreta, né? Uma ideia bem, informação sobre o volume dessas operações no Brasil, né? Então, a primeiro slide trata do conjunto de remessas postais internacionais, né? No caso das postais, né? Remessas postais internacionais, ou seja, aquilo que é transitado pelo correio. Então, aí nós temos aí medições semestrais, 2015, 2016, 2017, tá certo? Então, aqui nós estamos no ano 2017, por exemplo, 23.900.000 objetos transitados, tá certo? Pelos correios, né? Com crescimento aí, no caso 2016, 2017, de 65%. Então, isso aqui são pequenos pacotes, principalmente. O correio tem a característica de trabalhar num segmento de pequenas encomendas, principalmente, né?
que atendem aí pessoas físicas para pessoas físicas, pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, ou seja, também há vendas aqui, tá certo? Um volume muito grande, isso na verdade dá alguma coisa aí, só na importação, coisa de 200 mil por dia. Por dia. Pra vocês terem uma ideia do que é que significa isso, tá? Nós temos aí algumas estatísticas de arrecadação nesse segmento, não é um segmento aliás, a boa parte desse segmento aqui temos uma isenção de até $50. Então, esse segmento onde o Correio opera tem um pequeno, caracterizado por pequenos valores, e nesse segmento pequeno, até $50 há uma isenção tributária. Os valores arrecadados, portanto, são bastante pequenos, não tem significância econômica. Aqui nós percebemos, inclusive, pela arrecadação, que houve redução nos últimos anos, e isso reflete, nos parece, a própria retração do consumo no Brasil em geral. Afetou também as compras através dos Correios, então, não, fenômeno econômico. O quantitativo cresceu, mas o valor não. E aí nós tivemos um reflexo de queda, inclusive, na arrecadação. Mas, enfim. Então, na parte de remessa expressa, ou seja, aquele segmento que é operado pelas empresas de courier, nós temos algumas estatísticas também, tá certo? Nós temos volumes, né, e total de declarações, né? Nós estamos aí no primeiro semestre de 2017 com 1.356.000 declarações, né? Um número significativamente maior que o do ano anterior, mas menor ainda que os 2014 e 2015. Houve também nesse segmento uma grande crise. Uma boa parte desse segmento opera empresa a empresa, né? Documentos, e também um segmento que opera maiores valores para pessoas físicas, mas em volumes bem menores do que os Correios, né? Mas também sofreu aí o impacto da crise, como vocês podem observar, né? Volumes aí na faixa de 1.300.000, então um número muito inferior ao volume que os Correios operam, como vocês viram aí. Certo? É um segmento mais voltado a relações empresa-empresa e mais valores unitários mais elevados que essas couriers internacionais transportam até nossas casas ou a casa de destinatários no exterior. Só uma pergunta, essas estatísticas aqui no primeiro, que não com as remessas expressas dentro, não. Não. Essa aqui tá assim, postal, tá vendo? No quadrinho tá postais. Postais, e no gráfico embaixo tá postal, tá? Ok? E aí no gráfico aqui embaixo é expressa, inclusive o gráfico fala remessa expressa, tá? Beleza? Bom, então aí nas estatísticas ainda, seguindo na importação, no caso das remessas expressas, eu tenho aqui um gráfico, né, de arrecadação, também pequeno. Nós estamos aí, esse semestre, embora tenha crescido, nesse segmento uma recuperação, né, em relação a 2016, mas ainda abaixo dos patamares de 2015, especialmente. Até 2015 ele vinha crescendo bastante, aí tomou um tombo em 2016, a crise, né, pegou forte aí. Agora nós estamos nesse segmento, uma recuperação aí, como vocês observam, né? Detalhe que nós estamos sempre comparando semestre com semestre, tá? De mesmo período. Veja só, não houve de novo mudança de tarifa. Aqui o que a gente viu, teve uma espécie de um downgrade aqui mesmo de valor das mercadorias aqui, tá? Valores menores, tá? E aí há muito enquadramento de isenção, entende? O ticket médio caiu aqui nesse segmento. E tem documentos também dentro que a gente Não. Aqui é só mercadoria aqui. Os dois, então, remessas expressas. Exatamente. Bom, aí nas remessas expressas estatísticas eu tenho aqui a exportação. Agora vamos falar de exportação, tá certo? Remessa expressa. Aí você tem valor pequeno ainda, muito pequeno o valor das exportações, né? A faixa de 31 milhões de dólares, né? Ok? Com uma basicamente estabilizada, não tem aqui grande volume, não tem uma expressão grande aqui. Eu acho que aqui ficamos devendo as exportações via Correios,
que estão fora daqui, não está fora dessa estatística, tá, ok? Que nós ficamos devendo aqui para vocês, tá? E aí o doutor Francisco depois pode fazer uma referência ao patamar que se encontra atualmente, as exportações e tal, eu não trouxe aqui. Postal, na exportação não está aqui. Não está aqui. Não, a importação está. A importação está na primeiro gráfico. 95 milhões. A primeira coisa, você tem quantidade e aqui você tem valor da arrecadação. Só, olha o texto, eu li postal, tá? O grifo ali no título. Bom, em termos de exportações, você acabou de ter um número, um patamar de 95 milhões, isso é ano, semestre, o que é? Isso foi 2017. 2017, anual. Isso. Bom, vamos então... De exportação. Que exportação eu não tenho aqui. Porque esse aqui é a arrecadação de vocês. Quanto foi que nós conseguimos? Valor de exportação. Valor de exportação, vocês... Porque, na verdade, é valor do objeto. A gente nem tem o valor do objeto, a gente só teria a quantidade de objetos. Entendi. Da exportação? Isso. Entendi. Porque aí o valor foi questão de tributação, comércio, etc. Tá. Muito bem. Mas a gente pode complementar que os dados de exportação de via DSE dos Correios a gente tem, do Exporta Fácil a gente tem. Só faltou aqui mesmo. Aí o que ficou faltando aqui dos Correios aqui, nós temos esse dado. Eu pensei que o Correio tivesse também, então eu acabei esquecendo aqui, tá? Mas a gente tem esse dado. Bom, no caso aqui, então vamos ao seguinte. Então, o que é que a gente muda? Então, bom, primeiro, por que essas mudanças? Bom, essas mudanças são tratadas exatamente buscando a modernização desse modal de remessas internacionais, tanto para facilitar as operações, tanto na importação quanto na exportação. Esse é o primeiro motivo. Por que feitas agora? Porque a Receita Federal e os Correios acabaram de concluir o desenvolvimento de um grande sistema informatizado para fazer a gestão e o controle das remessas postais. Então, até então, a Receita Federal tinha um sistema que era aplicado, e ainda existe, aplicado basicamente ao segmento menor de remessas expressas. Então, agora nós conseguimos desenvolver toda a informatização do controle fiscal aduaneiro das remessas postais e os Correios, um sistema de gestão dessas remessas, e esses dois sistemas estão interligados, conectados. E isso permitiu que a gente fizesse um aperfeiçoamento muito grande dessas normas. Então, o primeiro móvel é que nós substituímos muitos documentos, papel, por processamento eletrônico. Essa é a primeira grande mudança, né? A segunda é que, à medida em que nós estamos trabalhando com um sistema, de um lado, remessa postal, e de outro, remessa expressa, nós conseguimos padronizar, nivelar as normas. Havia muitas diferenças de operação, caso você operasse via correio, caso operasse via empresa de remessa expressa. Por exemplo, nas empresas de remessa expressa, as declarações já eram eletrônicas, feitas pelas próprias empresas de remessas expressas. Então, nós tínhamos lá, e ainda temos, uma declaração de importação de remessa, chamada remessa expressa, DIRI, né? Que é eletrônica, e uma declaração de exportação de remessa expressa chamada DERI. Né? Então, hoje vai ser uma coisa só, então nós temos uma declaração de importação de remessas, DIR, né? E uma declaração de exportação de remessas, DR, que serve para os dois segmentos. Então, isso permitiu que a gente, então, portanto, nivelasse os procedimentos, o tratamento nos dois modais, submodais, como a gente pode chamar aqui. Agora, tudo declaração eletrônica, tá? Antes era postal, Isso. Exatamente. Então, bom, vamos aqui nesse quadro comparativo, mostra então como era e como fica sendo, como será a partir dessa instrução normativa recentemente publicada, né? Então, vamos começar aqui na parte das importações, não é isso? Nos Correios. Primeira comparação aqui, no âmbito dos Correios. Então, como não havia processamento eletrônico, era uma tributação manual, era feito digital. Pegava-se o pacote lá,
o Correio fazia toda uma digitação, emitia um instrumento chamado nota de tributação simplificada, que ele mandava, né, através do seu malote, do seu processo, para os diferentes agências postais, que notificavam o destinatário: olha, você tem uma encomenda nos Correios, você precisa vir aqui pagar o imposto, pagar o serviço, pagar o imposto. Então, isso aí demorava alguns dias, no mínimo, não é isso? Com certeza, papel até chegar a comunicação na casa do cidadão, o cidadão poderia ir numa agência, pagava lá o correio pelo serviço, pagava um imposto através da chamada nota de tributação simplificada, aí a remessa, então, era liberada para seguir o mesmo destino, né? Então, sai do Central dos Correios lá em Curitiba, por exemplo, ou no Jaguaré, em São Paulo, não é isso? E vai até essa agência local, que por sua vez vai lá distribuir, vai lá colocar, entregar na residência do cidadão. Dentro dessa liberação, todo o nosso processo é um torno, em média, vai depender do produto que nós temos. E também a postagem que é feita, ela tem a postagem, que ela é uma postagem expressa e tem a postagem econômica. A econômica nós temos até 40 dias para entregar. A expressa, como ela vem, é a mesma coisa que nós temos SEDEX e PAC. Nós temos um prazo legal para o SEDEX, que vai, em média, até 3 dias, de 1 a 3 dias, a depender da localidade. E dentro dessa modalidade, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. A partir do momento que entra dentro do nosso sistema, ele cai nessa regra. Econômica, ele tem um prazo... Exatamente, a partir do pagamento do imposto. E na encomenda comum, Como? na encomenda comum, sem ser SEDEX, é o que? 40 dias? A econômica até 40 dias, está em nosso site. Mas a partir do pagamento do imposto também? A partir do pagamento do imposto. O pagamento do imposto acontecia na agência, né? Quando ele chega na agência, Isso. ele pagava e levava o objeto. Isso pode levar Até 40 dias. É 40 dias para emitir a ordem e chegar na agência. Isso, exatamente. Emite a ordem, chega na agência, ele vai lá e retira. Então, vamos lá. Como é que passa a ser? Então, as encomendas que vierem do exterior, acompanhadas de arquivos eletrônicos, então, muitos correios, os grandes correios do mundo, processam tudo isso quando mandam para o país e já tem tudo isso no seu sistema de informatizado, e eles mandam essas informações de um sistema, do seu sistema para o sistema do país de destino. Então, com base nessas informações, isso entra no sistema do correio, ele gera todas essas declarações eletronicamente. Essa informação é a empresa que está vendendo para você. Na verdade, é correio a correio, não é correio a correio. No caso do correio, é correio a correio. Correio a correio. Tá Exato. certo? Alibaba é o pessoal do Correio da China. Exatamente. Tá? Então, com base, então, as informações vêm os pacotes, mas vêm as informações digitais também. Então, elas são apropriadas no sistema do correio e gera as declarações de importação, no caso da importação, né? Geram aqui para a Receita Federal e o sistema já calcula os impostos. Então, é tudo que era tudo manual. Entra no sistema do Correio daqui. Entra no sistema do correio Eles se daqui. comunicam. Através disso, nós passamos para a Receita e a Receita faz todo o cálculo, que já foi feito Dos no impostos. sistema dos impostos. Além Não, eletrônica. Isso. A gente terminou essa parte manual. Eles só entram lá no sistema de vocês aqui, deve ser em inglês, preenchem lá, valor, É, mercadoria. isso. Tal, Exato. eles Exato. calculam o imposto aqui. Já calcula o Exatamente. imposto. Qualquer correio no mundo. Sim. Qualquer correio vai poder transitar. Tem alguns pequenos correios, lembra assim, que tem alguns pequenos correios que não tem esse nível de Tecnologia. informatização, tecnologia ainda. Mas nós estamos falando dos grandes, Estados Unidos, China, Europa toda, aqui, 95% das operações que o correio recebe aqui, é tudo eletrônico. Ele vai entrar nesse sistema Isso, e informar o que quer. exatamente. A partir da exportação, ele tem que informar. Só uma última dúvida, aí isso aí o sistema já está valendo? Ela tem partes dela que já estão valendo e tem partes que estão com prazo, tem prazo até 6 meses para implantação. Essa parte aqui, eu lembro aqui. Ela entra em vigor em 30 dias a partir da publicação. É 30 dias E, e depois. e algumas funcionalidades não têm implementação escalonada. Tá certo? Então, a parte final daí diz que é uma portaria emitida pelo Coordenador-Geral da Comanda vai estabelecer o cronograma de implementação de algumas funcionalidades. Essa funcionalidade aqui que vocês colocou agora, dessa declaração de prioridade de remessa, é em 30 dias ou em 6 meses? É gradual. Você já tem condição de implementar os convênios que o Correio já consegue operacionalizar o recebimento eletrônico das informações.
E aquilo que não houver, aqueles menores. Né, que ele falou, que não houver o convênio, vai haver a inserção manual dos dados. Os Correios vai ter que digitar. Vai ter que É exatamente digitando. isso. Nós temos até 6 meses. O prazo de 6 meses é um limite, é um limitador que nós temos. Dentro de 30 dias ela entra em vigência, né? E a partir do primeiro dia, do 31º dia até 6 meses, nós temos que colocar todos, senão nós vamos ter que fazer essa digitação. Mas nós temos um instituto, certo? Que é a UPU, Universal, que ele coordena, é como se fosse a ONU para os países. Nós temos a UPU, que é a União Postal Universal. Ele faz essa coordenação dos Correios do mundo. A ideia é que não demore 6 meses. Porque a maior parte já é eletrônica. O que precisa entrar nessa transição é aquilo que o correio emissor não tem de maneira eletrônica. Quando é eletrônico, um sistema se comunica com o outro e você transfere as informações. A maior parte já é eletrônica. Como o doutor Medina falou, a maior evolução. parte, nós vamos estar de início, assim, cerca de 90% a gente já consegue fazer de pronto. Agora, sim, aquele refinamento, ele até é maior, talvez aquele país muito pequeno, tecnologia muito baixa, a gente não vai conseguir fazer agora. Vai ficar lá para, 90% vai ter vigor daqui a um mês. em média, de 80% a 90%. Então, se aquilo que porventura não vier eletronicamente declarado, os Correios vão fazer essa declaração mediante inserção Digital. Essas são as exceções de utilização. Isso. Então, basicamente, vai ser uma grande parte transmissão de informação, que o Correio já tem o sistema eletrônico, vai só mandar para vocês. Isso. E o que restar de manual, Os remanescentes a gente vai ter que digitar, isso vai ser no sistema. até que os países se adequem à tecnologia. Bom, com base no sistema, todo o processo de seleção que hoje dentro dos Correios lá é manual, os fiscais da Receita Federal fazem manualmente a seleção, tem que pegar pacote e ler documento a documento, evidentemente, aí tem um processo de triagem nisso, físicas, né, por volume, por origem de país. Primeiro passa 100% no raio-x, já separa aquilo que é livro, por exemplo, que é imunidade tributária, né, que a gente reconhece, do que não é livro. Então, separa também, os scanners já detectam a parte de armas, drogas, produtos proibidos, detectam produtos orgânicos que precisam passar ou pela Vigiago ou pela Anvisa. Então, tem uma triagem que é feita do escaneamento. Depois dessa triagem, então, aí separação por alguns critérios que são físicos, pelo tamanho, pelo valor da mercadoria, mas que demandam leitura. Então, vocês imaginam o que é trabalhar com 200 mil volumes por dia. Então, com zero de informática. Quer dizer, então, é um processo hoje extremamente mecânico, manual e pouco eficiente. Com essa informatização dos Correios, né, e da Receita Federal, essa integração, nós passamos a processar, a fazer seleção toda informatizada. Então, nós já temos atrás disso todos rotinas de seleção de análise de risco que vão fazer a seleção dos pacotes que os fiscais vão se debruçar. Continuar existindo o escaneamento de 100% prévio, especialmente por conta das questões ligadas a narcotráfico, tráfico, venda de drogas e outros produtos das substâncias proibidas, vai continuar existindo, mas a parte toda, nós vamos contar com um auxílio muito grande do sistema informatizado para detectar encomendas que têm interesse fiscal. Eu queria lembrar que essas tarifas que você falou corretamente. Pessoa física para pessoa física isenta até $50 contando frete. Frete é parte do preço também. Exato. Não ser livre, não ser Isso, exato. Frete faz parte do valor. Se for de empresa para PF, independe do valor. Entra logo. Na verdade, não. A gente, veja lá, ali a isenção que está hoje é chamada pessoa física para pessoa física. A lei diz isso. Na verdade, a instrução normativa diz isso. Pessoa física, na portaria, essa aqui é da portaria ministerial, não é isso? Na portaria ministerial. E pessoa física, pessoa física. E na pessoa jurídica, pessoa física, por exemplo, não teria isenção. Não é isso? Tá. Aí a tarifação é 60% mais o ICMS. Mas alguns estados não cobram. Alguns estados. Isso, exatamente. Muitos estados não cobram o ICMS, pelo menos ainda. Ainda, tá? Pode ser que. Tá? Bem, então é isso. Quer dizer, então essa primeiro, então a gente grande mudança aqui na importação, na parte operacional. Isso vai evitar o cara ter que ir lá no correio pagar essa tarifa ou ele vai ter que Sim. Excelente.
Então, veja o que acontece. Aí o correio pode falar que nós vamos calcular eletronicamente e aí Ao vou cálculo- passar essa informação para o correio. Um cálculo eletrônico, e a partir da própria internet ele pode imprimir o documento, pagar aquele documento. Quando ele é pago no banco vai dar baixa, nós vamos receber a informação e a partir daí a gente já pode liberar o objeto. A grande diferença é essa. Qualquer meio, inclusive celular. Sua casa você não precisa nem imprimir. Como é que você vai saber o valor do pagamento? Já vem tudo calculado. Você recebe um e-mail, como é que vai receber isso? Sim. Não, para formar isso. Ou- Permite complementar. No primeiro momento, a gente ainda não tem e-mail e SMS dos importadores. Então, no primeiro momento, nós vamos mandar uma carta. Essa carta do correio é uma carta via internet. Então, na verdade, é uma carta que a gente já imprime na cidade, tá? É uma carta Uma carta física, você recebe uma carta física. Diga porque ela já chega na cidade, né? Ela é híbrida. Ela é impressa numa agência da cidade e entrega. Ela é muito rápida. Para que você acesse o site do correio e faça o seu cadastro. Uma vez feito o cadastro, faça uma vez naturalmente, a partir daí a gente identifica esse seu ambiente do portal aí, do importador, digamos assim, dos correios, que você visualiza as suas encomendas, efetua os pagamentos dos tributos e taxas dos correios, e como disse o vice-presidente, você recebe na sua casa Vai ter um boleto lá. boleto ou Você mesmo entra lá cartão de no crédito. usuário lá, no seu CPF, sei lá, no endereço. Isso. Tem um boletim para você. Exato. E a ideia, assim, é porque isso também ele permeia outros projetos que nós dentro da empresa nós estamos... Esse é o detalhe também, que se alguém falou em cartão de crédito, vai poder pagar com cartão de crédito, porque nós mudamos o prazo de pagamento para os Correios exatamente para viabilizar que ele recebesse via cartão de crédito. Aí, se quiserem falar aí, o Correio Então, fala. a gente vai acessar esse Vai existir site um portal. após a primeira vez que Exato, se vai existir um cadastrar, portal. aí vai ter lá. Existe um portal do importador, que os Correios chamam de portal do importador, que é um site específico e uma área dedicada para cada importador, que ele vai entrar no CPF dele, vai criar uma senha no login, e a partir desse momento ele vai poder ver o histórico de todas as remessas que ele já importou. Então esse portal vai agregar essas informações desse importador e além disso, através desse portal, é que ele vai poder ou gerar o boleto, se assim o preferir, ou com um cálculo de imposto e de alguma possível cobrança dos Correios, fazer um pagamento também mediante cartão de crédito. Então, a relação com o importador vai ser dada por meio desse portal. É claro que, nesse primeiro momento, como comentado, nesse primeiro momento não vai haver um conhecimento generalizado, então os Correios vai fazer a entrega de uma carta avisando aos importadores, olha, crie sua senha, crie seu login no portal. Mas depois disso, depois que isso estiver, vamos dizer assim, padronizado, que as pessoas já estiverem conhecendo, no próprio rastreamento dos Correios, no site, quando a pessoa rastrear um convênio internacional, ele vai clicar em cima do box de rastreamento e vai direcionar o importador para esse portal. E aí o Correio vai passar a deixar de enviar essas cartas. Ou seja, os importadores diretamente já vão fazer o acesso, entrar com a senha dele e fazer os pagamentos. E não só pagamento, alguma exigência aduaneira ou de algum órgão anuente, por exemplo, uma receita médica. Ele vai poder fazer o upload dessa receita médica nesse portal e os Correios vão apresentar para a Anvisa, por exemplo, quando se tratar de um remédio. Tá, então só vai enviar a carta na primeira vez com o endereço lá para se cadastrar. Existe um tempo que a gente está imaginando que seja esse próprio período de 6 meses, que é para que os importadores entendam a ferramenta e conheçam. Então não vai ser uma única vez. O importador que é quanto mais, ele vai receber durante um tempo essas comunicados. E depois disso, aí sim, os Correios vão entender que já há um domínio público dessas informações e vai passar a se relacionar pelo site diretamente. E a princípio essa carta, quando a gente fala inicialmente, nessa carta que vai ser postada em Curitiba, vai ter todo o trâmite. Não, essa carta ela já vai ser impressa diretamente na cidade onde a pessoa se encontra, tira todo esse e-mail e vai ser entregue ali pelo carteiro na própria cidade. Na verdade, eles têm um sistema, cada um tem o seu site. A FedEx ela tem um site, se relaciona direto com os clientes dela. PS também. Aí cada uma tem um procedimento. Mas normalmente é eletrônico também. Eles estão mais avançados nisso, porque eles já eram eletrônicos antes, né? Eles já trabalham sem necessidade da presença física. A sistemática vai valer para clientes até $3.000. Ele vai abranger a INTS, que é de 0 a 500, e também o 500 é perto. Vou entrar nessa parte de valores aqui depois, tá?
Mas a empresa de courier vai mudar na habilitação especial, a courier habilitada especial ela vai ter alguns privilégios, mas a sistemática de não comparecimento já é uma possibilidade que eles têm que agora o correio oferece também. Isso. Não, eu diria assim, na verdade, já começa... Daqui 30 Não. dias. Começa, mas assim, a total Completa assim. completa. É os 6 meses é o tempo. Supõe aí uma adesão dos consumidores, né, dos importadores, em se cadastrarem no sistema. Exato. Só para a gente entender, a lógica é a mesma, porque a informatização está sendo feita agora nos correios, mas a lógica do recebimento eletrônico das informações, do tratamento por gestão de risco informatizado, isso já era feito para as remessas expressas. Então agora a gente está fazendo a totalidade das remessas internacionais. Tudo bem. Então, nessa primeira parte aqui, a gente falou então dessa operatória, né? Vocês entenderam o fluxo aí da chegada de uma mercadoria importada aí até o pagamento e entrega na residência do destinatário. Só uma dúvida, você tinha falado dos contratos, né, que era 40 dias, para o SEDEX com a 3 dias, mas agora com essa encomenda informatizada vai ser instantâneo, é isso? Segue as mesmas regras. A gente não sei se vamos ficar com 40 dias, mas as mesmas regras. Alguém que pagou uma encomenda de um nível econômico, ele não vai ter a mesma prioridade de alguém que pagou de uma encomenda expressa ou de um Prime. Vão ter novas regras, novos prazos, mas assim, com certeza são prazos diferentes. A grande facilidade é não ter que ir numa agência do Exatamente. correio, não aguardar essa notificação, aí se deslocar, né? Você fazer tudo eletrônico, isso é bem fácil. E além da comodidade, isso vai reduzir o prazo até a pessoa receber a mercadoria, quanto tem estimativa de quanto? Sim, assim, estimativa eu não tenho de quanto. Só o processo que a gente burocratiza com papel, que a gente faz a expedição, manda para a agência, todo esse processo, assim eu te digo seguramente que a gente gasta em torno de uma semana ou mais. No mínimo, isso é reduzido. Vai reduzindo quanto tempo lá? Desse processo, em média, em uma semana. Que é o prazo. O processamento que o doutor Vitina falou era manual, de seleção, de separação dessas amostras. Com o tratamento eletrônico, você já sabe exatamente pelo rastreador aquilo que você quer ver. Você, antes da carga física chegar, você já recebeu a informação, você já gerenciou nos sistemas de gestão de risco, você já selecionou aquilo que você quer ver. Então, no momento que a remessa chega, ela já é direcionada para um canal, já vai ser submetida ao procedimento fiscal. Então, além desse tempo de processamento pós-seleção também, você tem um ganho também no processo de seleção pelo tratamento informatizado. Veja só a parte de, por exemplo, chegou a carga hoje. Primeiro, toda ela é escaneada no dia da chegada, normalmente. Não sei que chegou de noite. Toda ela é escaneada. Perfeito. Terminou essa parte, selecionou o que é livro, selecionou o que é medicamento, o que é cosmético, o que é alguma coisa do reino vegetal, vai lá para a Anvisa, Vigiar, já encaminha. O resto... Aí tem uma seleção que é a seleção sob o ponto de vista fiscal da Receita Federal, né? Valores, especial valores, tributação, enfim, essa coisa. Normalmente, esse trabalho pode demorar até 3 dias, dependendo. Se chegar no final da sexta-feira isso aqui vai estar pronto só numa terça-feira seguinte. Então, só o trabalho de seleção pode demorar 3 dias. Então, você imagina isso. Aí, depois que nós selecionamos, esse aqui está selecionado, vai ser tributado em tanto. Quer dizer, aí manda para o correio digitar isso. É mais um dia, pelo menos, nessa história. Tá certo? Quer dizer, então, essa parte que é seleção e tributação, que demorava 5 dias, uma semana, vai ser em 1 segundo. Exato. É essa? Na parte toda eletrônica. Aí toda aquela parte que era o correio mandar uma carta para o cidadão, carta física, né? Mandava por e-mail na agência local, mas aí tinha que um carteiro entregar na casa do cidadão. Podia demorar, aí o correio pode falar. Tá certo? Aí o cidadão tinha que vir, não vem, né? Vai demorar 2, o troço está tudo parado. Aí a carta ele nem estava.
outra fila. Isso. Então você imagina essa comodidade. Você não vai ter carta chegando na tua casa, você vai acessar o sistema, você não vai pegar fila no correio. Então aí pode pagar até em casa. São vários dias nessa história toda aí, tá certo? De 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias, fácil. Entre o processo da Receita Federal de Correio, de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias, é isso? Fácil de redução. Essa é a perspectiva. O que é que não tem jeito de não mas só a quando viagem da mercadoria. Quando a gente dá esse prazo, é um prazo máximo, né? porque a gente tem vários outros fatores que nos impedem. Sim. Porque qualquer importador que vá comprar, você vê, eles já colocam, nós colocamos 40 dias no nosso site. Mas esse importador que a gente compra aí fora, eles botam 45 dias úteis. Quem vai comprar nesses varejistas aí, já tem esse prazo. A pessoa já compra sabendo desse prazo. Nós colocamos 40, mas aí fora eles usam até 45 dias. Mas isso aqui, se eu posso ganhar, o correio não é depósito, a gente trabalha processo. Just in time. Vai direto, vai chegando, vai saindo. Se não houver nenhum empecilho. Quando esse objeto, geralmente, a grande maioria dos objetos, chegam no Brasil, como o vice-presidente já citou, na linha do frete grátis. Então, ele é um serviço extremamente econômico. O mínimo de atributo possível. Quando nós tratamos esse objeto, geramos a tributação, quando a Receita Tributo, melhor dizendo, a gente processa isso, a gente faz um upgrade nesse produto. Ele vai para uma plataforma que a gente chama de standard, que é o PAC, na verdade. Então, na verdade, quando ele é tributado, ele fica bem mais rápido. Esse que chega para tirar é os 40 dias. O PAC não. O PAC no Brasil, a gente tem um histórico médio aí, na verdade, uma semana, 10 dias, dependendo do local. Tem mais 8, né? Então, na verdade, a gente está falando assim, nesse novo modelo, especialmente os objetos tributados, todos eles tendem a ficar nesse prazo médio de cerca de 10 dias, né? Além de ter rastreamento completo. A partir do Brasil, ele tem ponta a ponta. Importante lembrar também que como vai haver interação eletrônica com o importador, caso o importador tenha contratado até sem saber na origem o serviço, que é esse serviço de 40 dias, por exemplo, vai ser possível no futuro que ele mude isso a partir da chegada no Brasil. Então ele vai poder, pelo site dos Correios, vamos dizer assim, fazer um upgrade no tipo de remessa, caso ele assim deseje. Tornar ele um CEDEX. Tornar um CEDEX. Então, no dia seguinte, tá na casa dele, por exemplo. Hoje não pode. Não tem essa interação eletrônica, né? Com o importador. O fato de ter um meio eletrônico aí facilita tremendamente, né? Cria muitas possibilidades. E aí vocês vão ver aqui uma primeira possibilidade aqui, analisando a parte tributária aqui. Quando chegam essas mercadorias no correio no procedimento tradicional, manual, nós só enxergamos duas formas de tratamento tributário. Ou ele é imune, porque é livro, jornal, revista, periódico, imunidade tributária, a gente consegue ver isso no raio-x fácil. Ou ele é tributado no regime de tributação simplificada, alíquota única de 60%. Não tem outro tratamento. Então, não tem história de admissão temporária. Mas esse bem aqui, eu sou um não residente, eu vim aqui para fazer um trabalho, uma cobertura jornalística, esqueci o meu notebook, me mandaram o notebook lá pela FedEx ou pelos Correios, e depois vou embora com ele. Ele só está aqui temporariamente. A chamada admissão temporária, que não precisa pagar imposto. Não posso reconhecer isso, porque isso é tudo papel. Eu não consigo gerenciar isso, porque era tudo papel. Ou seja, não tem sistema para gerenciar isso, controlar prazo, ver se o cara saiu mesmo, se não saiu, essa história toda. Eu não consigo, por exemplo, dar um tratamento tributário diferente, por exemplo, se o produto faz jus a uma isenção, porque ele está sendo importado por um ente do governo, federal, estadual, municipal, né? Por quê? Porque eu não consigo, não tenho nada que registra que aquilo lá faz jus a uma isenção, não tenho registro em sistema, não tem auditabilidade. É tudo físico, é um mundo físico, né? Isso vai facilitar um pouco o correio, você oferir um valor. Exatamente. Tremendo. 50, mas chegar a receita, não, tem isso. aqui a média é 200. Nós vamos comparar com a mesma fonte de venda. Nós temos
paralelamente, a gente vem se preparando, capturando os dados de valores das operações de todos esses sites ali, Alibaba, por produto, porque cada produto tem um código naquele lugar. Então, a gente vai ter banco de dados de valor para poder fazer a valoração e saber o valor certo. É tudo eletrônica. Não, é o seguinte, vem o código do produto no documento lá que vem do correio lá de fora, né? Vem um códigozinho no meio. Aí nós já temos uma tabela de preço. O sistema faz automaticamente. O robozinho faz automaticamente. Entendeu? Independente de nota, enfim, a gente fica independente, né? Qualquer divergência que ele olha, já botou para um lado, dá uma olhada nisso aqui que tem uma coisa estranha. Então, isso aqui na parte de seleção permite que a gente detecte muitas situações anômalas, né, irregulares, enfim, tudo eletronicamente. Uma dúvida, O que é isso aí? o computador, o Windows computador, ele vai estar disponível para todo mundo, independentemente daquela média que vocês fizeram de 90%. Sim. Exato. Para todas as operações, Todos. A tendência do mundo é, sim, vamos estar aberto. Vai ter a mesma facilidade. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aí, veja só, como a gente agora, essa coisa entra eletronicamente, a gente consegue identificar o CPF do destinatário, o CNPJ, essa coisa toda. Então, o que acontece? Eu posso reconhecer que, por exemplo, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que está importando um conjunto de tubos de ensaio para o seu laboratório, e ela tem tratamento de imunidade ou isenção tributária. Então, eu posso dar aqui tratamentos tributários de acordo com o que faz jus cada contribuinte. Outra situação que a gente já pegou. Os cientistas, geralmente, eles têm uma lei, chamada Lei 8.010, que dá isenção para a importação de bens para pesquisa científica e tecnológica. Desde que eles tenham lá a autorização do CNPq, perfeito, sem problema, ele pode fazer importação disso aí. Se ele fizer via correio, hoje eu não consigo controlar isso. Ele entra no meio daquele volume físico todo, eu não consigo separar e vou tributar ele a 60%, mesmo que ele faça jus à isenção. Com esse procedimento eletrônico, nós conseguimos identificar todas as situações meritórias que a lei permite, trata com isenção e conferir o tratamento adequado. No caso da importação de pesquisa científica e tecnológica, isso significa uma grande velocidade no processamento nas operações, tanto via correio como também remessa, porque agora a gente nivelou os dois sistemas e nós vamos poder atender muito bem os cientistas, seja na remessa expressa, seja na remessa postal, dando o tratamento que o CNPq confere a ele, se for de isenção. Ok? Então, essa é uma coisa importante. Havia uma vedação para, na verdade, em instrução normativa, porque a gente não tinha mecanismo de controle, e agora a gente tem com o sistema, de utilização comercial dos bens importados, né? Agora, não temos essa restrição, que, aliás, não estava na lei, na verdade, era uma restrição de ordem operacional, que nós não conseguimos enxergar quem estava e quem não estava fazendo comércio, para que a gente não tinha como fazer o tracking das mercadorias, né? Acompanhar isso. Então, hoje, como a gente tem, então é possível fazer, por exemplo, só um exemplo importante de usar a velocidade. Imagina um laboratório farmacêutico, um laboratório de análises clínicas que está operando, tem lá seus pacientes no hospital e falta um reagente químico. E ele precisa do reagente químico. Vai ser consumido no processo de prestação de serviço, ou seja, natureza econômica, comercial dele. Ele só podia fazer isso aqui via regime comum de importação, tinha que chegar num porto, no aeroporto, e lá alguém fazer a declaração, fazer o despacho para ele. Aqui ele liga para o fornecedor, me manda, põe no remessa expresso, põe no correio via Sedex, eu quero receber aqui. Vai poder fazer isso. Exatamente. Tá certo? Então, vai poder ter transação desse tipo. Mas imagina um hospital, por exemplo, que precisa lá de um material cirúrgico especial para uma cirurgia e acabou. Por exemplo, uma prótese. E não tem aqui. Bom, mas tem uma na Alemanha. Me manda aqui, vamos importar, ou seja, vai poder passar aqui, tá certo? Mesmo com interesse de utilização econômica comercial, vai poder usar os correios, vai poder usar a remessa expressa para trazer esse bem aqui. Vai ser tributado a 60%,
tá certo? Então, mesma alíquota, né? Isso. Se tiver um tratamento de isenção por conta de alguma lei especial, aplica-se a isenção, tá certo? Com limitações. Aqui a gente está falando, no caso da importação, continuamos, dentro dessa alíquota de 60%, nós vamos falar na sequência, até $3.000. Mas é possível trazer porta a porta, saindo do regime de tributação simplificada. Nós permitimos então que os Correios e as empresas de remessa expressa que tenham uma habilitação especial possam processar um despacho no regime comum de importação, com uma declaração ordinária de importação, com as alíquotas do regime comum, e entregar na porta do hospital, no laboratório, aquele produto também. Se for acima de 3 mil. Até 3 mil é tributação simplificada, alíquota única, ele já sabe. Acima de 3 mil, ele vai receber com as alíquotas de acordo com o regime comum, mas o Correio faz todo o trabalho, ou a empresa de remessa expressa faz todo o trabalho, entrega na porta dele. Qual era a lógica? Antes você tinha um modal que era associado a um regime. Sempre que ele vinha para esse modal expresso, porta a porta, você tinha um regime tributário, que é o RTS, com uma alíquota de 60%. Você tinha uma vinculação inequívoca entre os dois. Se vem como remessa, então o regime tributário é o regime RTS. O que foi feito agora é você dissociou o modal expresso, modal remessa, do regime tributário. Então você pode usar o canal expresso e utilizar o regime comum, diante de um registro, uma declaração, com recolhimento do IVA, do IPI, dos COFINS, uma admissão temporária, um reconhecimento de isenção. Você dissociou o modal do regime tributário. Então, essa é a grande sacada que permitiu todos esses avanços aí. Esse baixar essa alíquota. Veja, quando essa alíquota é a alíquota do imposto de importação. Esse modal só paga imposto de importação. Então, quando você fala 60%, vamos sair do regime de tributação simplificada e vamos para um regime que tenha uma alíquota única de todos os outros impostos. Então, eu baixaria do imposto de importação, mas teria que botar uma do IPI, uma do PIS e outra do COFINS. Quer dizer, então, eu pergunto, quando você faz a média, eu acho que não faz muita diferença entre as alíquotas médias de IPI mais PIS e COFINS da importação. Eu acho que, no final, a gente está perto dos 60%. Né? Então, eu acho que... Na exportação, não, né? Lá de lá, não, é normalmente tratado como exportação, né? Não, você está falando... se você importa da China, por exemplo, aquilo vem sem imposto nenhum lá. Mas também uma faculdade agora, o destinatário de mercadoria pode optar, antes do embarque dela no exterior, pela forma de tributação. Isso então, é mais outro detalhe também. Se ele achar que é mais vantajoso... 60% é muito, eu quero pagar do que normal. Mesmo abaixo de $3.000. Ele falou assim, eu não quero que aplique o RTS, eu quero que aplique o comum, para mim é mais vantajoso. Ele tem a opção. Outra, por exemplo, você imagina o seguinte, bagagem acompanhada ou desacompanhada. O cara mandou lá, tem direito à isenção. Hoje ele não consegue mandar pelo correio nem pelos remessas, porque vai ser tributado. Ele vai poder fazer isso. Bagagem da pessoa. Gente, essa parte de você pedir isenção, admissão temporária e tal, isso vai estar disponível no mesmo portal que o portador lá dos Correios? É lá mesmo que o camarada pede. Porque, na verdade, o cidadão ele não interage com a Receita, ele interage com os Correios. Exatamente. O Correio é que fala por ele, é a empresa de remessa expressa que fala por ele. Então, esse sistema aí dos Correios é que é a interface de comunicação do cidadão. Exato. E se, por exemplo, lá chegou no despacho, é um medicamento. Aliás, medicamento você sabe que tem uma isenção de $10.000 para importação pessoa física, né? Então, muito produto muito caro, especialmente remédios para câncer, então são importados via correio, com essa isenção. Mas chega lá, por exemplo, a Anvisa precisa ver, cadê a receita? Você imagina você ter que mandar a receita fisicamente para o negócio. E isso está em Curitiba. Você está aqui até chegar lá. Então, você, em vez disso, você vai dar um upload da receita lá no sistema do Correio e o Correio vai entregar lá para a Anvisa em Curitiba esse documento na hora. Quer dizer, pelo portal. Exatamente. Então, vocês imaginam o que é que isso modifica a vida das pessoas. Atualmente, mesmo com essa isenção para $10.000, o comprador ele paga, se o comprador ele paga imposto de 6%? Não, esse caso do medicamento a gente reconhece.
Esse já reconhece, né? Mas era uma burocracia danada. Não, continua existindo uma burocracia por conta da Anvisa. Sim, mas Entende? Agora, essa burocracia que envolve papel, você imagina, você tinha que mandar um papel físico, você tinha que botar um SEDEX aqui, ia demorar no mínimo um dia para chegar. No mínimo. Não é isso? Né? Dependendo da hora, é no mínimo um dia para chegar em Curitiba. Agora não, ela demora um segundo. Exatamente. Você deu aqui, está lá em Curitiba. Deu um download, um upload no negócio, né? Então, vocês veem aí que isso é muita mudança. Né? Nós temos aí outras comparações aí que estão na tabela, né? E vocês podem ver assim, por exemplo. O senhor está de importação? Eu estou na importação ainda, tá? Por exemplo, até $500, então não ser sem fruição de isenção e imunidade para remessas em RTS, exceto o de medicamento que estava na própria norma, né? Esse específico de medicamento. Você passa a poder reconhecer isenção em qualquer isenção que exista, né, na lei. Possibilidade de trazer bagagem, regime de tributação especial. A bagagem tem aquela tributação especial de 50%, em vez de ser 60% é 50%. Né? Se, por exemplo, já aconteceu, a gente recebe mala de roupa usada, pessoas numa viagem muito longa, ela, em vez dela ficar carregando mala de roupa usada, ela resolveu mandar a mala para cá. Deu maior confusão. E era tudo mal usado, quer dizer, eu já tinha usado, né? A pessoa até conhecida, tá certo? E aí, agora não, ela pode. Vai ser tratado, nesse caso, não vai nem pagar imposto, porque aí é a roupa da pessoa mesmo, né? Bom. Essa possibilidade de utilização comercial dos bens importados, ela vai ter algum tipo de restrição à atividade econômica? Tem assim, na verdade, não por atividade. Vai ter restrições de natureza sanitária, continuam existindo, inclusive para remédio, quando a pessoa física importa. Se, por exemplo, trouxer por exemplo, um hospital importa medicamento, ele vai ter que passar pela Anvisa do mesmo jeito, não tem como. Assim como uma pessoa física já está sujeita lá, tá certo? Mas não... E tem os produtos proibidos, por exemplo, a parte de arma e munição é proibido, não é nem norma da Receita, é norma da União Postal Internacional. Então, não pode trazer munição, por exemplo, explosiva, esse tipo não pode. Então, tem essas restrições que são da segurança pública, que são regras aí que aplica tanto na importação normal como aqui. Precisa da autorização da autoridade competente. Então, se vai trazer alguma coisa, por exemplo, um colecionador de armas quer trazer armas, ele precisa da autorização lá do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. Aí ele dá o upload da autorização lá no site do Correio. Quando chegar, fala, tá, aqui a autorização. Beleza. Então, isso continua existindo, essas coisas não mudam. Então, para comércio também, se o produto está sujeito a algum controle especial, do Anvisa ou Vigiagro, por exemplo, vamos supor que seja lá um produto que é usado numa fábrica de defensivos agrícolas. O Vigiagro precisa autorizar, tá certo? Mas enfim, né? Até os $3.000 no regime de tributação simplificada, acima dos $3.000, independente. Aí o Correio faz uma DI DSI que vai passar por todos aqueles controles eletrônicos de licenciamento que já existem, normais para todo mundo. Então é isso, quer dizer, né? Acho que em outras palavras, a gente está dizendo que as empresas de correio, as empresas de porto, estão habilitadas hoje para fazer o processamento na importação de qualquer tipo de bens, inclusive aqueles que estão sujeitos a licenciamento. No valor até $3.000, nós vamos utilizar a sistemática simplificada através da DIA e também da tributação, e acima de $3.000 eles poderão atuar como representantes dos importadores, né, terão toda a habilidade para fazer isso e não precisarão destinar carga para outro recinto, processando com o gestor. Eles estão aptos a fazer esse trabalho. Porque eu quero a regra, acima de $3.000 de importação, não é o caso, os Correios tinham que sair. Aí continua, o Correio não muda tanto, o que muda é mais na remessa expressa. A carga tinha que ser mandada por um terminal de cargas, o importador tinha que designar um despachante aduaneiro dele para poder fazer um despacho lá naquele terminal de cargas. Tá certo? Hoje não precisa a carga sair mais do local onde ela chegou, o próprio empresa de remessa expressa vai poder providenciar o despacho em nome lá do importador. Ele vai continuar precisando de despachante aduaneiro, mas aí quem contrata é a própria empresa de remessa expressa.
Então, não precisa, a pessoa não precisa, o importador não precisa fazer nada. O correio, no caso, quando é correio, lá no site dele, no recinto dele, onde ele faz, lá seja lá em São Paulo, Jaguaré ou em Curitiba, ele lá tem os despachantes que trabalham para ele e vão fazer o trabalho. E no caso de uma empresa de remessa expressa, lá os despachantes que trabalham com ela vão operar para o importador final, destinatário da mercadoria, né? Okay? Que até hoje não podia fazer isso, tinha que mandar a carga para um terminal próprio do aeroporto para fazer esse processo separadamente do processamento das outras remessas. Desculpa, doutor Medina. Essa é uma facilidade que está disponível para os Correios, que é a empresa pública, né? Parceira da Receita Federal do Brasil, e para as empresas de courier habilitadas no programa de operador econômico autorizado. Exatamente. Aí elas vão estar habilitadas como empresa de courier em nível especial. Então, esse é mais um benefício que está sendo dado do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Bem lembrado, Fabiano, bem lembrado. Esse tópico aqui, até $500 tributados por meio de nota de tributação. Esse era aquele que você ia na agência do correio, recebia a comunicação, ia lá na agência do correio. Essa aí interessa era até $500. Essa aí, 50 isenção. 50 isenção. Essa é aquela que você ia lá e pagava, o tributo que era pago por meio da MTS. Agora vai até 3 mil, né? 3 mil dólares. Até 3 mil. De 500 para 3 mil dólares. Entre 500 e 3 mil era aquele imposto de 60%. Ainda continua sendo 60%. Isso. Só que aí agora vai ser... Só que antes exigia uma DSI, uma Declaração Simplificada de Importação. Então, existiam duas, exatamente. Agora, de 0 a 3 mil vai ser a dívida, o documento. A Declaração de Importação de Remessa. Mas que não sou eu. Não é automático. Exatamente. É o correio que faz. A Correio. comodidade aumentou muito para quem fazia até de 0 a 500, que é o NTS, e aumentou exponencialmente para quem fazia de 500 ainda tinha uma declaração simplificada em termos de instrumentos. Embora a transação ainda mais burocrática em tudo. As remessas acima de 3 mil, que os Correios agora vão poder começar a fazer esse embaraço, o importador também vai poder pagar no boleto. Aí o pagamento é via débito automático do Siscomex. Aí ele já é eletrônico, porque aí entra dentro do ambiente Siscomex, né? Aí é um débito automático em conta corrente. O importador passa a conta corrente para ser debitada no correio, no caso, né? Ou o correio dá a conta dele, o sistema debita na conta do correio e credita na conta do tesouro. Aí é um sistema eletrônico, mas é outro procedimento. Aí entra no nível do Siscomex, tá? Acima de 3 mil. Acima de 3 mil. Exato. Agora é isso, quer dizer, mas continua a mercadoria continua na mão do correio ou na mão da empresa de remessa expressa, e ela vai ser entregue na casa do importador. Ele só precisa autorizar o importador, no caso aí, qual é a conta que vai ser debitada? É essa conta aqui. Bota no Siscomex, né, isso, enfim, o correio processa tudo isso aí. Acima de 3 mil. A 3 mil. A pessoa, só para recapitular, acima de 3 mil a pessoa vai pagar pelo regime comum, né? Isso. Pelo regime, mas a entrega vai poder ser feita pelos correios e pela Exatamente. porta a porta. Que não podia ser feito. Não podia ser. Exatamente. Além disso, a questão da destinação comercial, que antes era vedada, mas era sem destinação comercial, além disso, também com destinação comercial. Vamos falar um pouquinho de exportação? Tudo isso que a gente está falando até agora era importação. Agora, a exportação, aqui as mudanças são ainda mais brutais, vamos chamar assim, né? As exportações estavam muito limitadas, tanto na remessa expressa quanto na remessa postal. Por quê? Especialmente por conta de que nós não tínhamos sequer estatística disso, né? A estatística era muito... Por exemplo, a estatística que nós temos hoje aí de exportação muito limitada por conta de falta de sistema para registrar essas coisas, né? Então, essa carência aí impedia que a gente pudesse autorizar operações valor mais alto, né, no Brasil. Então, com o sistema, a gente tem aí o pleno registro dessas informações, inclusive para efeito de controle comercial, que eventualmente seja necessário aí por conta de acordos comerciais do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tinha as exportações pelos correios e pelas empresas de courier, eram feitas até, por exemplo, $1.000,
eram feitos através de formulário papel, né? Agora nós permitimos, até porque esse valor tem aí esse valor de $1.000 muito limitado aí há basicamente 30 anos, né? Então nós estamos fazendo uma correção para $10.000, né? E por enquanto nós vamos usar um formulário, né? Um formulário ainda papel, né? E, enfim, aumentamos o limite aí para as exportações até $10.000. As exportações por pessoa física ou jurídica sem fins comerciais, até o limite de $5.000, né? Passam a ser realizadas através de instrumento eletrônico, declaração de exportação dos comércios ou declaração única de exportação. Realizado pelos Correios ou pelas empresas de courier, né? Acima de $5.000, nós tínhamos que a mercadoria, no caso das empresas de courier, tinham que ser atracadas, tinham que ir para um outro armazém onde se processam as exportações ordinárias. Isso não vai ser mais necessário, né? Essa operação pode ser feita no próprio terminal da empresa de courier. Havia uma limitação de operações, seja pelo correio ou pelos couriers, que eram feitas através de declaração simplificada de exportação eletrônica dos comércios, até $50.000. E acima disso era vedado, não se podia operar por DSE, exatamente por problema de carência na área de estatística. Ficávamos fora, né? Isso ficava fora da balança. A partir dessa instrução normativa, não há mais esse limite de exportação, desde que ele seja realizado através de declaração única de exportação, que era vedado, na verdade, porque, na verdade, você tinha que ir para um outro terminal, a carga acima de $50.000 tinha que sempre ir para outro terminal para fazer ou através de declaração de exportação ou através de DUI. Na forma de declaração única de exportação, pode ser feito a qualquer valor, no recinto dos Correios ou no recinto das empresas de remessa expressa, com habilitação especial OEA. Isso, perfeito? E por que a manutenção dos $10.000 na exportação via papel? Porque algumas operações feitas por pequenos artesãos, por exportadores de menor grau, ainda não estão obrigados à emissão da nota fiscal eletrônica. E aí, portanto, elas podem ser feitas as operações no papel, utilizando também a nota fiscal formulária, para não fechar o mercado para eles. Então, na verdade, a gente tirou os limites e tirou todas as travas para que você possa fazer também a exportação porta a porta. Então, você vai ampliar o acesso, especialmente das muito pequenas empresas, para uma exportação por meio dos Correios ou dos couriers, porta a porta, sem limite de valor. Esse é um grande avanço. Isso coloca o Brasil no comércio eletrônico. As empresas brasileiras podem exportar via comércio eletrônico, quando estavam basicamente limitadas a $50.000. Hoje elas podem exportar sem limite de valor, através de correios ou de remessa expressa, portanto, entregando a mercadoria lá no destino final. Pode ser Só para não entrar nesses pormenores aqui, eu posso dizer então que a exportação também vai entrar nesse sistema eletrônico, vai permitir que a pessoa faça tanto por correio quanto por expresso. Isso. Que, enfim, vai incentivar a exportação de mercadorias, de produtos. Exatamente. Até $10.000 em formulário papel, que é extremamente simples, com nota fiscal também. Sem ser então, os artesãos que antes estavam limitados... E acima disso, eletrônica sem limite de valor.
Mas esse até $10.000 vai migrar futuramente? Formulário. Vai depender da legislação dos estados. Por quê? Porque os estados aí permitem que artesãos, né, produtores rurais, façam operações sem nota fiscal eletrônica até R$10.000. O limite é até 50. Então, não tem como a gente botar um instrumento eletrônico se a nota fiscal não for eletrônica. Então, isso aí, entendeu? Tá. É uma válvula de escape que existe. Na verdade, se a gente obrigasse a ser eletrônico, ele ficaria de fora, porque ele não tem uma nota fiscal eletrônica, então aí complica. Aí a gente manteve o papel para atender essa necessidade de artesãos, pequenos produtores rurais. E antes, para fazer essa exportação pelos Correios também era limitado, né? Veja só, digamos, o Correio operava até $50.000. Até $50.000 operava, né? Tá certo? $1.000 do papel, acima de $1.000 ele ia para, ele tinha de 1.000 até 5.000 a DSE, aí era papel? Não, era quanto? DSE? De 1.000, acima de 1.000, até 50.000, ele operava DSE eletrônica, tá certo? E parava aí, tá certo? Então, primeiro, o 1.000 virou 10.000, o 1.000 virou 10.000. E o que era 50.000 não tem mais limite, desde que seja processado através de declaração única de exportação. Aliás, o Correio já está fazendo isso, já está operando com declaração única de exportação. Que pergunta que o senhor tinha em relação ao impacto dessas medidas no volume de operações dos Correios, porque a gente sabe que os Correios têm uma operação, digamos assim, está em dificuldades financeiras, né? Muito grande. O que isso vai trazer algum impacto do ponto de vista de arrecadação e de operação dos Correios por conta de aumentar o volume? Com certeza, principalmente, a princípio, vamos falar da importação. A importação, nós já temos esse aumento. Nossa carga, se pegarmos o mesmo período do ano passado, o mesmo primeiro semestre, cresceu algo em torno de 200% de importação. Quanto a do ano passado com esse ano, fazendo um comparativo. Janeiro a junho de 2016, janeiro a junho de 2017. Isso nós podemos ver até na nossa carga. Nós estamos tendo que nos preparar para colocar. Mas essa carga tem um baixo valor agregado. Como o Nailton falou com o Lemuel, esse valor é muito baixo. E para a gente acaba sendo muito baixo, não tem uma grande representatividade. Mas na exportação, que é que nos interessa, nós vamos ter uma possibilidade muito grande com essa quebra desse limite acima de 50.000. Nós temos, com certeza, uma grande capacidade, tanto para os Correios e até quanto a Receita, poder também estar tributando. Isso pode gerar algum incremento para vocês em termos de Com certeza gerará. A gente espera que tanto aumente as importações quanto as exportações. Para as exportações aumentarem, as importações precisam crescer também. Por quê? Porque não tem como trazer, é só exportar, precisa ter um meio de transporte para levar. Então, é avião. Então, aquela história, se não tiver avião chegando, não tem avião para levar. Então, o comércio é mão dupla sempre. Navio não chega vazio e não sai vazio. Tá certo? Então, tá certo? Então, exceto aqueles navios que são especiais e tal, mas o navio, para chegar num porto, ele precisa ter alguma coisa para fazer, senão ele não paga a viagem. Então, ele precisa entregar e precisa pegar alguma coisa. Então, quer dizer, comércio é sempre de mão dupla, tá certo? Então, nós achamos que isso vai incrementar as importações, vai ampliar as possibilidades de meio de transporte para as exportações. E, portanto, vai facilitar, vai diminuir frete no futuro, enfim. Quer dizer, então, isso vai aumentar o tamanho da economia, seja pela importação como pela exportação. Okay? O ano passado, aqui em estatística, os Correios exportaram $200 milhões pelo Exporta Fácil. Tá? Nós esperamos que esse número, com essas medidas aqui, se incremente muito. Nós não estabelecemos aqui estimativas, não. Porque nós vamos operar no universo... A gente gostaria que pelo menos dobrasse, né? Com certeza. Nós vamos operar no universo que nós estávamos proibidos de operar, acima de 50.000. A possibilidade é muito grande, o mercado é muito grande quanto a isso. Vai depender da nossa competitividade. Bem, acho que é fundamentalmente isso. Acho que perguntas aí, vocês à vontade também. Mas da sua parte, tudo bem, Marquinhos? Tudo tranquilo. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Tá bom. Boa tarde.